Olá, gente! Vamos ver hoje o conteúdo de cadeia alimentar. Dando prosseguimento aí à nossa unidade didática de ecologia, certo? Então, nós começamos a ver aí os conceitos básicos de ecologia. O que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um nicho, um hábitat, uma espécie, um ecossistema, né? E aí fizemos um simulado com relação a esses conceitos básicos e hoje vamos aí adentrar no conteúdo de cadeias alimentares. Mas o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um depende do outro para sobreviver, certo? Para se alimentar. Então, nessa sequência, os seres vão ali se alimentando, né? E vão assim dependendo um do outro, ok? E aí os seres da cadeia alimentar, eles podem ser autotróficos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como por exemplo plantas e algas, e heterotróficos, que são aqueles que serão os consumidores, né? Que aí a gente tem os consumidores primários, que no caso são os herbívoros, aqueles que vão se alimentar das plantas ou algas, né? E temos os consumidores secundários, que aí nós vamos ter os animais carnívoros, ok? Que é aquele que vai se alimentar de um outro animal. Temos o consumidor terciário, que também é carnívoro, e temos os decompositores, que são os seres aí representados pelos fungos e as algas, tá? Que irão aí decompor os corpos mortos, degradar os corpos mortos no meio, ok? Então a última sequência aí termina com os decompositores que vão aí fazer essa reciclagem dos corpos mortos na natureza. Então quando eu pego aqui uma árvore, um gafanhoto, né? Aí pego aqui um pássaro, uma cobra, fungos e bactérias, eu tenho aí a sequência de cadeia alimentar, né? A planta é o seu autotrófico, é aquela que produz o seu próprio alimento, que vai realizar a fotossíntese, ok? Através da absorção da luz solar, ativando ali a clorofila, produz então a matéria orgânica chamada glicose, certo? E que essa glicose vai formar o corpo de todos os seres vivos, né? Então, eu tenho aqui a planta como produtor, tenho aqui o gafanhoto que se alimenta da planta, então o gafanhoto é o consumidor primário, certo? Temos o pássaro se alimentando aí do gafanhoto, então ele vai ser um consumidor secundário, certo? E agora ele vai ser carnívoro, ok? Temos a cobra se alimentando do pássaro, então ele vai ser um consumidor terciário, vai se alimentar do pássaro, vai ser carnívoro. E quando esses morrem, os fungos e as bactérias irão decompor esses corpos mortos, da qual os elementos químicos formadores desses corpos vão voltar ao meio, vão assim constituir os corpos dos seres vivos que estão ali no meio. Então, é um ciclo a cadeia alimentar, um vai dependendo do outro, começando sempre por as plantas, que são os seres autotróficos, aí vai consumidor primário, que é o herbívoro, consumidor secundário, que é carnívoro, consumidor terciário, que é carnívoro, e ainda tem até o consumidor quaternário, dependendo do tamanho da cadeia, se a cadeia for longa, ok? E lembrando que sempre termina nos decompositores, que são fungos e bactérias, tá bom? E aí nós temos que cada sequência de C desce o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, os decompositores. Cada sequência de C dessa da cadeia se chama nível trófico, ok? Então o produtor é um nível trófico, o consumidor primário é outro nível trófico, o consumidor secundário é outro nível trófico, o consumidor terciário é outro nível trófico. Então, cada sequência de C da cadeia alimentar se chama nível trófico. O produtor sempre será o primeiro nível trófico. Por quê? Porque a base da cadeia alimentar começa pelos seres autotróficos, pelas plantas, pelas algas, ok? Então, é a base da cadeia alimentar, sempre serão os seres autotróficos, aqueles que produzem o próprio alimento, né? No caso aqui que eu dei o exemplo, as plantinhas, certo?
E aí o consumidor primário vai ser o segundo nível trófico, o consumidor terciário, o terceiro nível trófico, o consumidor quaternário, o quarto nível trófico, e assim sucessivamente, né? O produtor primeiro nível trófico, o consumidor primário segundo nível trófico, o consumidor secundário terceiro nível trófico, o consumidor terciário quarto nível trófico, e os fungos sempre serão o último nível trófico na cadeia alimentar, certo? E aí, gente, a gente tem as teias. O que são teias alimentares? São várias cadeias que vão ali interagindo, certo? Quando eu tenho mais de uma cadeia interagindo, mais de uma sequência interagindo no meio, então eu já vou ter o quê? Uma teia, porque eu tenho vários seres, vários animais, vários seres ali se relacionando. Não é uma sequência única, como eu citei, a planta, o gafanhoto, o pássaro, a cobra, né? Não, são vários seres ali interagindo. Então já vou deixar de ser uma cadeia alimentar e aí essa interação maior vai passar a ser teia alimentar, tá bom? Então, um conteúdozinho aí bacana pra gente, ok? Anotem também as dúvidas para que a gente possa estar no nosso próximo encontro tirando todas as dúvidas possíveis, ok? Então, cadeia alimentar é uma sequência de seres presentes na natureza, presentes no meio e que um vai depender do outro para sobreviver. Temos os autotróficos, temos heterotróficos. Autotróficos, sempre aqueles que irão produzir o seu próprio alimento. Plantas, algas são os maiores exemplos, mas temos outros. Heterotróficos são aqueles que não vão produzir o seu próprio alimento, certo? E aí a gente tem os consumidores primários, que serão sempre herbívoros, aqueles que vão se alimentar, por exemplo, das plantinhas, e os consumidores secundários, terciários e quaternários serão sempre carnívoros. E a cadeia alimentar termina nos decompositores, que são fungos e bactérias. Cada sequência de ser na cadeia se chama nível trófico. E as plantas, os seres autotróficos, por exemplo, são a base da cadeia alimentar, porque são elas que irão produzir ali matéria orgânica, glicose, para constituir o corpo de todos os seres vivos da cadeia. Ok, galera? Um beijão da tia V. Tchau, tchau.